Olá pessoal, aqui é o Gilgamesh Rei Teórico. Eu estou trazendo a parte 8 de Eu em Kimetsu no Yaiba, continuando depois que eu e o Tanjiro entramos no trem. Tanjiro pergunta se eu sei que é o Rengoku. Eu falo que sim e falo que o Rengoku tem um cabelo bem chamativo e sua personalidade também chama bastante atenção. Mas quando eu falo a gente escuta um ai quase estourando os nossos tímpanos. Zenitsu, mas ó, que diabo seria isso? Eu como uma gota na cabeça falo, então esse é o Rengoku Inosuke. Ele chama bastante atenção. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, eu tinha ensinado o Inosuke várias estratégias de luta e também ensinei ele a nunca partir para cima do oponente sem um plano só. Isso mesmo. Depois de toda essa conversa, o Tanjiro pergunta se o Rengoku conhece sobre a Inokami Kagura, e assim como na história original o Rengoku fala que não sabem nada sobre isso. Então eu pergunto para o Rengoku como estava a situação aqui antes de eu chegar. O Rengoku começa a falar que atrás ele enfrentou um Oni bem forte. Ele tinha uma velocidade acima da ele não tinha o nível de uma lua inferior ou superior. Eu entendo que bom e ótimo que você tenha matando muitas pessoas devem ter morrido pelas mãos dele. Então o Rengoku dá um grito e fala que é um Ohra rei dos heróis. Tanjiro fala bem no meu ouvido: e Gilgamesh, ele é um grande fã seu, né? Pelo o que parece sim. Depois de toda essa conversa, o Rengoku pergunta o que eu acho sobre os três garotos que vieram com a gente. Eu falo para o Rengoku não se preocupar porque eles são muito poderosos. Rengoku: como assim? É bom, quando você tem uma ótima percepção, você consegue saber o nível de força ou até mesmo o talento que as pessoas possuem. O Tanjiro e Inosuke Zenitsu tem o potencial encontrado de 1 em 10 milhões, deixando o Rengoku surpreso. Com isso fala como eu tenho certeza disso. Então eu falo que quando nós estávamos na mansão borboleta, eu ensinei apenas o básico sobre o que para eles e mesmo assim eles tiveram um avanço de poder bem alto. Isso é surpreendente. Rengoku: como assim? Que isso eu e mesmo eu os outros Ashiras. Tanjiro: vem cá Tanjiro. Gilgamesh explicam para o Rengoku e o que me mostra se que você aprendeu. Tanjiro: então o que e a base de tudo dos seres humanos e animais de forma simples a nossa energia vital, usuário de que são capazes de usar sua energia de todas as formas para cura, feriadas das pessoas ou até em combates. Quando se sabe o princípio do que suas habilidades pode chegar a outra patamar, permitindo o usuário a utilizar técnicas de várias formas possíveis e até mesmo criar técnicas próprias para passar a nova geração. Depois dessa aula eu falo para o Tanjiro que ele está correto. Se ele aprendeu tudo, ele já pode ser considerado um verdadeiro mestre do que. O Rengoku fala isso impressionante. O ser humano tem capacidades de algo incrível. Então quando o Rengoku fala isso, as luzes do trem começam a piscar. Tanjiro Gil: eles finalmente decidiram se revelar. Sim, eu estava aqui me perguntando quanto tempo eles iam ficar escondidos. Zenitsu: eles são amadores, nem sabe esconder a presença. Rengoku: muito, vamos derrotá-los aqui e agora. Eu antes de mais nada, Rengoku tem certeza disso? Eu sim tenho total confiança neles. Tanjiro: Inosuke Zenitsu, me mostre que aprenderá os três. Claro. Então Inosuke fala que vai na frente e avança para cima do Oni, bombando com grande velocidade e corta os dois braços do Oni com suas espadas. Depois disso ele olha para nas costas do Oni, carregando uma esfera azul na mão e fala: Hansega acertado as costas do Oni, arremessado. Então Zenitsu corre na direção do Oni, carregando uma raio amarelo na mão e fala: raio veloz. Pessoal, essa técnica foi o Zenitsu que fez, em muito parecida com o Chidori do Kakashi, mas bem mais fraco que o original, partindo o corpo do Oni ao meio. Enquanto isso, o Tanjiro estava carregando uma grande quantidade de energia na mão e fala: Janko em um papel. Então ele lança uma rajada de energia na direção do Oni, transformando ele em pó. Rengoku: que incrível! Então esse é o poder do que formidável. Então eu falo que ainda não acabou, tem mais um Oni. Então todos nós vamos para o próximo vagão, onde encontramos aquele Oni com um corpo de aranha. Tanjiro usa o Jutsu Clones das Sombras, criado 3 clones. Eles começam a andar pelas paredes até cercarem o Oni. Então eles entram em posição e começam a carregar o Jajaken ao mesmo tempo. Mas dessa os 4 clones Janko em forma tesoura. Então eles usam a energia concentrada no punho, fazendo ela virar uma lâmina, corta os braços e pernas do Oni. Então Inosuke pula e usa outra técnica que ele criou. Inosuke toma essa Rasen Shuriken. Então Inosuke usa uma nova versão da sua técnica, assim matando o
Chunin nota do autor: a técnica do Inosuke, e bem menor que o Rasen Shuriken da história original do Naruto, porque o nível de Ki do Inosuke ainda é baixo, mas depois com o tempo isso vai se escalar ainda mais. Voltado para a teoria, depois dessa surra que a gente deu, Nozune eu fala: ou então é isso que vocês queriam me mostrar? Bem legal vocês terem criado suas próprias técnicas. Esse é o segundo passo para se tornar um excelente mestre de Ki. Tanjiro, a gente teve muito tempo livre, então decidimos começar a avançar por conta própria. Inosuke, a gente treina sem técnicas e um dia a gente vai te superar, Gilgamesh. Então eu falo que esse é o espírito. Um dia chegaram no meu nível Rengoku. Muito bem, parecem que você tem ótimos Tsugokus. Eu confesso que estou com um pouco de inveja, mas agora precisamos ficar em alerta. Pode haver mais homens, eu falo com certeza. Esses homens eram muito fracos para ter matando todas aquelas pessoas. Depois de toda essa conversa, um maquinista do trem vem até a gente e pede as passagens, e assim como na história original, todos nós dormimos por causa da habilidade do emo, e os sonhos sérios como os da história originais. Agora eu estava sonhando com meu país, que nessa realidade nunca tinha morrido, e também eu ainda tinha me casado com a Kanae e a Shinobu, e tinha uma filha com a Shinobu chamada Mikasa, e já a Kanae ainda estava grávida. Quando eu vejo essa cena fico muito surpreso e feliz ao mesmo tempo. Shinobu: oi, meu amor, você já chegou do treino? Eu sem entender nada acabo respondendo que sim. Mikasa: papai, eu. Então ela abraça a minha perna e fala que é pra eu brincar com ela. Sim, então eu pego ela nos braços e coloco ele em cima do meu pescoço e começo a brincar com ela. Depois de um bom tempo brincado com minha filha, enquanto eu brincava com minha filha, eu começo. Enquanto isso minha mãe vem até mim e fala que eu tenho que entrar logo porque os Oni logo vão aparecer. Eu falo que sim. Enquanto isso no mundo real, Nezuko já tinha acordando Tanjiro, então eles tenta chegar perto do meu corpo, mas ele leva um choque de energia e é arremessado para a parede. Então Tanjiro se recompõe, então ele vê que tem uma barreira doura de Ki envoltando o meu corpo que impedir de alguém se aproximo. Tanjiro entende quando Gilgamesh entra e algum tipo de feitiço ilusório ou algo que o deixe imóvel. Seus instintos ativam seu Ki automaticamente, ou fazendo ser protegido de qualquer coisa. Assim vai ser impossível. Acorda ele dentro do meu sonho. Eu estava na minha casa junto com toda a minha família. Enquanto tudo isso acontecia, o Tanjiro estava lutando contra o emo. E4 isso no meu sonho. A minha fala que agora é perigoso ficar lá. Foram um pessoal dentro. A Shinobu: nunca fomos caçadores de Onis, e eu também nunca tinha descoberto sobre meus poderes. Então voltado para a teoria, depois de tudo isso todos nós começamos a escutar gritos da floresta. Então eu rapidamente tento sair para ajudar, mas a minha mãe segura meu braço e fala que eu devo sair. Mas se eu não fizer nada essa pessoa vai morrer. Minha fala que não importa, ela vai morrer por ser fraca e não consegue se defender. Quando ela fala eu começo a me lembrar de tudo que eu passei e de cada pessoal que eu salve, assim como o Tanjiro, a Nezuko, o Zenitsu e também o Inosuke, até que eu lembro da minha verdadeira mãe quando estava morrendo com ela falando que eu devia proteger os fracos porque eu nasci mais fortes que todos. Depois de todas essas lembranças eu puxo meu braço da mão de minha mãe e saio. Ora foram da casa. Enquanto isso minha filha fala: papai, não vai, você vai se machucar. Então eu paro de andar e olho com um sorriso tranquilizador e falo que eu queria muito que fosse real com minha mãe viva, mas tudo eu começo a aumentar meu Ki até o limite, destruindo todo o mundo dos sonhos, desfazendo a técnica do emo. E quando eu volto para o mundo real vejo que o todo no trem estava coberto de carne viva. Eu satei, não esperava por isso. Então eu vejo a Nezuko lutado com os braços de carne do emo até que ela acaba sendo presa por eles. Então eu apareço em alta velocidade na frente dela e uso a espada Enki e começo a cortar todos os braços do Oni pessoa. Uma coisa que eu esquecia de falar: a Nezuko não me via como um membro da família dela porque a minha aura revelava a minha verdadeira forma. Voltado para a teoria eu falo pro Tanjiro e o Inosuke ir atrás do pescoço do trem, porque da mesma maneira que ele faz braços surgirem nos vagões ele também pode ter um pescoço. Tanjiro e Inosuke, mas e os vagões? Eu falo para eles que eu e a Nezuko vamos proteger todo mundo, mas eles têm que se apressar. Depois que eu disse uso, os dois vão pra frente do trem. Eu então fofinha, agora é só bicho feio. Então eu começo a correr por todos os vagões protegendo todas as pessoas até que o Zenitsu entra e seu
estado sonâmbulo e começa a ajudar a Nezuko. Então enquanto isso o Tanjiro e o Inosuke finalmente consegue achar o pescoço do Oni. Inosuke fala para o Tanjiro se afastar, então Inosuke faz o clone e começa a preparar o Rasengan, mas o outro clone começa a concentrar a energia do elemento vento no ataque. Inosuke engole essa Oni no jeito Rasen Shuriken, mais um. Então Inosuke pula pro alto e arremessa o Rasen Shuriken com o trem, fazendo ele capotar. Então eu uso todo o meu ki para envolver o trem e um grande aura para que ninguém se machucasse mais. Fazendo isso eu tinha gastando muita energia, ficando bastante cansado. Vocês estão se perguntando, mas e o Rengoku simples depois que o Zenitsu acordou? Depois de 15 segundos o Rengoku também já tinha se levantado, mas ele não tinha muito o que fazer, apenas ajudar o Zenitsu e a Nezuko. Depois que o trem capotou, eu disse para o Rengoku ir na cidade mais próxima para pedir ajuda para as pessoas que se machucaram. Então velocidades até a cidade mais próxima. Eu estava sentado no chão ofegante e falo que eu usei muita energia para proteger todo mundo, mas quando eu falo isso eu sinto um instinto assassino na minha direção. Então eu olho para frente e vejo o Lua Superior 3. Então eu me levanto e falo: caramba, uma Lua Superior. Não esperava encontrar uma aqui, mais em pensamentos. Mas que merda, uma Lua Superior agora, mas que merda, eu tô exausto. Encarar uma Lua Superior assim de suicídio, mas se eu não enfrentar ele as pessoas vão morrer. Lua Superior. E aí cara, tudo bem, eu estava passando aqui perto e vi esse estrago, e daí você não ia salvar alguém aqui mesmo? Então por que se importam? Olha, eu sou a casa e você é um cara forte e um Ashira. Não, eu sou o Ashira da luz, e Ashira da luz não que se torna uma demônio. Se você se torna um agente vai conseguir lutar durante toda a eternidade. Eu e mesmo é a casa sim, eu foda-se, eu não perguntei nada disso, não ligo se eu vou ficar jovem e forte pra sempre ou que pena. Então eu usa seu Kikizujutsu e fala: já que você não que se torna um Oni, eu vou ter que te matar. Vem pra cima de mim uma velocidade absurda. Eu consigo me defender e tento acertar ela com a Enki. Então ela dá um mortal pra trás, desviando do golpe. Então o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke aparecem e fala que vão me ajudar, mas eu grito falando pra ele não se meterem na luta porque esse oponente e demais para eles. Então eu vou pra cima do Akaza e começo a trocar vários golpes com ele, com todos os movimentos ultrapassado a velocidade do som. Tanjiro, que velocidade absurda, eu não consigo acompanhar os movimentos. Enquanto a gente lutava, o Akaza começa e falar que é inútil, além de eu estar desgastado, ainda sou um humano. Uma hora minha eu vou chegar no limite, vai acabar ou não importa, baste que eu te derrote. Antes disso acontece, logo depois disso eu falo respiração da luz, meu corte divino, fazendo vários ataques de luz, corta os braços dos Akaza e sua perna direita, mas ele se regenera numa velocidade absurda e dá um para uma árvore. Quando eu me levanto, começo a cuspir muito sangue e percebo que minhas costelas foram destruídas pelo chute do Akaza, mas quando eu menos percebo, o Akaza aparece atrás de mim e tenta me dar um soco. Eu me desvio, por pouco o soco do Akaza acerta de raspão na minha testa, fazendo um pequeno corte, fazendo o Akaza acerta o chão, fazendo um pequena catreira. Eu rapidamente contra-atacou com a respiração da luz, primeira forma tornado divino girado, meu corpo dá 360 graus tentando cortar a cabeça do Akaza. Então o Akaza devia, logo em seguida eu dou um chute na cara do Akaza, fazendo ele voar para um rocha. Então saio da floresta muito machucado. Então eu começo a correr na direção do Akaza, o Akaza faz o mesmo. Então ele usa seu Kikijutsu Shiki, ele começa a socar o ar, fazendo várias ondas de choque na minha direção. Então eu começo a bloquear os ataques dele, mas alguns dela ainda me atingirá, fazendo eu abaixar a minha guarda por um pequeno instante. O Akaza aproveita esse momento e aparece na minha frente e sua técnica Kyakushiki dando vários chutes machucado. Então eu começo a cuspir, mas seguem ainda a Akaza. Viu o que eu disse, se fosse um Oni poderia se curar rapidamente. Essas feridas não são nada para os Oni. Então eu levanto e começo a falar para ele que não importa, eu nunca vou virar um Oni. Eu vou pra cima do Akaza com tudo e usa a terceira forma da respiração da luz, ciclone divino, fazendo um ciclone dourado arrancando todas as partes do corpo do Akaza. Quando eu estava prestes a cortar a cabeça dele, ele segura minha espada com os dentes, me deixando assustado com isso. Logo em seguida a perna dele se regenera, então ela dá um chute e me mandado pra longe. Akaza, essa foi por pouco, você quase me matou, mas agora
eu vou te matar. Eu levanto e falo para o Akaza calar a boca. Então entro em uma posição de luta parecida com a do Rengoku, mas eu segurava minhas duas espadas na mesma direção e começo a aumentar meu ki até o limite, deixado o Akaza totalmente surpreso. Ele começa a falar: incrível, agora sim você tem que se tornar um Oni. Falo respiração da luz 5. Então eu avanço para cima do Akaza e um gigantesco relâmpago com a forma de um dragão dourado. Então o Akaza com seu Kekijutsu dá um salto explosivo para frente, seguido de um soco, fazendo uma explosão gigantesca, fazendo o Rengoku escutar a explosão. Então ele vem um fumaça gigante na direção do trem e ele começa a volta para o local com toda a sua velocidade. Enquanto isso o Inosuke fala: o que aconteceu? Gilgamesh venceu. Quando a poeira abaixa, o Akaza estava com a parte direita da sua cabeça destruída pela minha espada e o braço do Akaza perfurado o meu peito esquerdo. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke apavorados com isso. Então do Akaza começa a se regenerar e fala que eu vou morrer. Ele começa a implorar para eu vir um Oni. Eu começo a lembrar de todas as minhas aventuras, de tudo que eu passei na vida, e dou um sorriso e falo que eu já fiz o que tinha que fazer. Eu não preciso me preocupar ou me sentir triste por isso. O Akaza, sem entender nada, vem que o sol já está nascendo e tenta fugir. Eu começo a segurar ele com toda a minha força e fugir de jeito nenhum. Numa tentativa desesperada, o Akaza arranca seus próprios braços para fugir. Então o Tanjiro faz como na história original, falando que o Akaza e um covarde, que o rei dos heróis foi o vencedor da luta, deixado o Akaza putaço com isso. Então Zenitsu chorado fala para eu usar a técnica de cura, senão eu vou morrer. Eu dou um sorriso calmo para ele e falo que eu não consigo. Eu usei muita energia para proteger as pessoas, não consigo usar mais nenhuma técnica. Tanjiro chorando fala que a culpa nossa é por ser tão fraco. Eu falo que a culpa não é de ninguém, que a fraqueza não é algo onde se envergonha, mas algo para motivar a ser melhor. Então eu dou o meu livro mágico para eles e falo que a partir daqui o estilo Gamesh está na mão de vocês, sigam em frente. E me superei. O Rengoku finalmente chega no local e fala que ele se descuidou, não esperava que uma lua superior fosse aparecer assim. Eu falo que ninguém tinha como saber. Então eu falo: Rengoku, por favor, toma conta deles, porque eu, Rengoku, sim, eu prometo pra você. Eu falo obrigado. Eu também peço Tanjiro, diga a Shinobu e a Kanai que eu amo elas e fala para elas me perdoarem por partir. Assim Tanjiro fala que ele vai dizer: depois disso eu vejo minha mãe e meu pai na minha frente. Eles falam que está orgulhosos de mim. Então eu dou um sorriso e acabo morrendo. O Rengoku acaba deixando um lágrima cair. Ele fala que foi um honra lutar ao seu lado, rei dos heróis. Então eu acordo em um lugar muito escuro. Então um homem aparece e essa pessoa tinha a aparência do Morgan Freeman. Ele fala que está orgulhoso de mim. O que é você, Morgan Freeman? Bom, você me conhece com Deus, mas está aqui minha verde de era forma. Eu entendi, mas por que de eu estar aqui? Morgan Freeman fala: Gilgamesh, você sabe um motivo de existir? Eu não sei, eu acho que sou como qualquer outro ser humano. Morgan Freeman: sim, você está certo, mas diferente dos outros. Eu criei fosse com um propósito. Daqui a 3 anos uma ameaça que é capaz de exterminar toda a humanidade vai surgir. Então El Freeman explica que os deuses a cada 1000 anos vão decidir o futuro da humanidade, se ela deverá viver por mais 1000 anos ou ser extinta. Mas os deuses nos últimos anos estão muito arrogantes a ponto de se acharem os seres perfeitos. Isso já está acabado com minha paciência. Eu quero que você dê um fim nisso. Eu falo que está tudo bem, irei salvar a humanidade. Então Morgan Freeman começa a explicar que eu preciso me fundir com minha outra contraparte para assim recuperar meu poder total. E como eu vou fazer isso? Até onde eu sei, eu não fazia ideia que existiam outros mundos. Morgan Freeman não esquenta com isso. Olha ali, então eu vejo outra pessoa, mas com a mesma aparência e personalidade. Morgan Freeman: Gilgamesh da Terkini, eu te apresento o Gilgamesh da Terra. JJK. Agora pra fusão acontecer bastam vocês darem as mãos um para o outro. Assim que fazemos isso, nosso corpo se unem junto com nossas mentes, assim recebendo todas as memórias e gostos um do outro. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se gostou, deixe